Olá, nós vamos ver agora o serviço social no terceiro setor. Eu adoro o terceiro setor. Desde que eu me formei, eu trabalho no terceiro setor e no setor privado, né, enquanto professor da graduação, e como assistente social e coordenador de projetos no terceiro setor. Comecei a minha prática no terceiro setor como assistente social e depois de um tempo exerço o cargo de coordenador de projetos no terceiro setor. A minha dissertação de mestrado foi voltada para o terceiro setor, então é um tema que eu tenho muita afinidade, que eu tenho certeza que você vai gostar de pesquisar. Mas o que é o terceiro setor? Como ele foi constituído? Nós sabemos que a história do terceiro setor ela veio desde o começo com as entidades filantrópicas, voltadas para a caridade, para o exercício da filantropia, e hoje ele tem um sentido voltado para as diversas expressões da questão social. Porque nós compreendemos que o terceiro setor ele tem sido o segundo maior empregador de assistentes sociais. Vejam só, ele só perde para o Estado. Ou seja, assim a gente tem que estudar o terceiro setor. É uma área que nós vamos estudar, que nós temos ampla atuação, que olha as infinitas possibilidades de atuação. Eu posso trabalhar em uma ONG que tenha o trabalho com criança e adolescente, que eu vou atender a família, mas que também pode ter um trabalho com idoso. Então, varia muito na especificidade de cada local. Então, o terceiro setor, ele se abriu como um campo de atuação para o assistente social, que veio desde a construção histórica dos últimos 3 séculos do monopólio da Igreja Católica, que aí ela abriu uma margem para os trabalhos voluntários. Então, como diz Landim, as igrejas católicas e protestantes, também como os espíritas. A gente sempre encontra, né, instituições espíritas realizando aquele sopão, distribuindo para a população, assim como a Igreja Católica realiza as suas associações, as suas ações sociais. A Igreja Evangélica também realiza algumas ações sociais que pode ser confundida com serviço social, mas não. A gente sabe que a ação social não é a mesma coisa que serviço social. Serviço social são serviços desenvolvidos pelo assistente social, que ele é formado. Serviço social é uma graduação, então a gente sabe que exige tudo isso de um profissional que ele esteja antenado. Mas vamos retomar então como que foi construído esse terceiro setor? Quando a gente analisa que o terceiro setor ele veio desse movimento social, que no Brasil foi muito forte com o movimento das APAES, voltado para a questão da pessoa com deficiência, e ele ganha força lá na década de 70 e 90, né, com o movimento ambientalista, que teve a publicação da Eco 92. Quem se recorda na década de 90, que ficou muito forte a questão ambiental, a sustentabilidade, a degradação do meio ambiente. O terceiro setor nesse momento se fortaleceu muito. E aí tem um outro movimento histórico. Antes de 88, o terceiro setor ele era mais voltado para movimentos sociais. Ou seja, antes de 88 nós não tínhamos um regime de presidência democrático, né? Então o Brasil ele ainda passava por várias transformações de reivindicação de direito. Então, nesse sentido, o papel do terceiro setor era lutar por políticas públicas, era lutar pelo direito da mulher, pelo direito do homossexual, pelo direito da sustentabilidade do planeta. Então, era muito de reivindicar pelo direito da criança, do idoso. Aí, em 88, lembra que a gente falou nas últimas aulas, né? Uma linha temporal. De 88 para trás eu tenho um cenário, de 88 para cá nós temos um outro cenário. O que aconteceu? O terceiro setor, depois de 88, por exemplo, na assistência social, o Estado reconhece a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. Era o que o terceiro setor lutava, os que lutavam pela assistência social. O que acontece? A partir desse momento que o Estado reconhece o terceiro setor, a assistência social, como direito do cidadão, ele vai ter espaço para atender todo mundo? Tem CRAS para todo mundo? Não tem. Então ele abre margem para cofinanciar serviços, e é aí que entra o terceiro setor. Então, nesse sentido, o terceiro setor passa a ofertar serviços, programas, projetos na área da assistência social, da saúde, da educação,
com o cofinanciamento público. Então, houve um redirecionamento das ações. De 88 para cá, era ações de movimento social, de organização, que pedia. De 88 para cá, houve um boom no terceiro setor. Ele passou a prestar serviço para o Estado. Então, mudou o campo de atuação. É óbvio, pessoal, que nós temos que fazer uma análise crítica. Isso é bom? Pela perspectiva da nossa profissão, isso não é bom. Por quê? Nós queremos que o Estado não terceirize nenhum trabalho, que ele desenvolva o trabalho, que ele seja o executor da sua ação. Não terceirize para o terceiro setor. Porém, nós sabemos que o usuário precisa desse atendimento. Então, no serviço social, nós temos que ter essa noção que o terceiro setor ele é formado por fundações, associações, institutos, organizações não governamentais de interesse público, que são as OCIPs. Então, nesse sentido, nós temos aí um largo espaço de atuação. E o que o Landim diz para nós em relação a um nó no terceiro setor? Que as entidades de assistência social, por sua vez, estão geralmente distantes dos valores da militância, né, entre aspas, e do campo dos movimentos organizados. Não parecem apresentar maiores problemas de relacionamentos com órgãos governamentais, sendo clientes ao menos virtualmente de seus recursos. Foi o que eu acabei de falar. O terceiro setor, na assistência social, por exemplo, que é mais o nosso caso, ele passa a ofertar o serviço. Se ele oferta o serviço, ele é cofinanciado pelo Estado. Se ele é cofinanciado pelo Estado, ele deve seguir todos os objetivos de desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, o trabalho dele vai ser muito próximo com o trabalho do assistente social do CRAS. Uma instituição que oferta um serviço socioassistencial, ela tem que ser referenciada ao CRAS. Se ela é referenciada, né, se ela tem essa referência, ela está junto. Então, tem alguns autores que falam que o terceiro setor, ele não é um terceiro setor, porque ele está junto com o primeiro. Então, até que ponto que ele é totalmente livre e emancipado? Se ele depende de recurso. Então, como que fica a prática do assistente social nesse contexto? A prática do assistente social nesse contexto volta para a gestão da atuação de programa, de projeto, para a formulação e avaliação e planejamento de políticas sociais, tanto no âmbito do terceiro setor quanto público também. Eu posso ser um assistente social que, por exemplo, eu trabalho com isso no terceiro setor, de prestar consultoria e assessoria para as instituições públicas. A gente, na instituição, na OMEP, que a gente trabalha, nós temos um serviço de consultoria e assessoria. Então, nós fazemos diagnósticos, nós fazemos mapeamentos, construção de leis para as prefeituras. Isso tudo é uma assessoria que eu, enquanto assistente social de uma organização da sociedade civil, pode vender um serviço para uma instituição pública. Porque nós sabemos que, às vezes, as pessoas que estão ali assumiram o concurso muito recente, ainda não têm a experiência técnica para desenvolver. E a prefeitura, o Estado, o governo precisa desse trabalho. Então, o terceiro setor presta um serviço. Então, eu, como assistente social, posso prestar esse serviço. Então, hoje, qual que é o foco da atuação do terceiro setor na assistência social? Não é aquele assistencialismo que existia antes, voltado só para a caridade, para a benesse, né? Hoje, o terceiro setor atua na assistência social na perspectiva da cidadania, da garantia dos direitos, na proposição de políticas públicas, na assessoria a movimentos sociais, os serviços socioassistenciais, que é, por exemplo, as ONGs que atuam com criança e adolescente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, e sempre contribuindo para a efetivação do SUAS e as metas do Ministério do Desenvolvimento Social. Por quê? Se eu sou confinanciado para desenvolver um serviço, ele tem que estar dentro da estrutura do SUAS, mesmo que desenvolvida na ONG que eu atuo. Porém, se eu desenvolvo um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele está previsto na tipificação. É um serviço do Sistema Único de Assistência Social. Então, por mais que eu seja do terceiro setor, pessoal, isso tem que ser muito importante para vocês. Eu integro a rede de atendimento. Se eu integro essa rede de atendimento, o meu trabalho, embora seja desenvolvido em uma ONG, ele tem que estar muito próximo com o CRAS. E ele tem que ser executado da mesma forma que o CRAS executa o serviço de convivência lá, eu executo na ONG.
Porque todos seguimos a tipificação, que já foi estabelecida, foi discutida. Então, hoje, quando nós pensamos, puxa vida, existe muita instituição que atua no terceiro setor, existe, principalmente na assistência social. Hoje, pessoal, nós sabemos que existe, segundo o IBGE, 30 mil instituições no terceiro setor. Então, você imagine o tanto de atuação, de campo de atuação que nós temos. Então, eu espero que você se debruce nesse olhar para o terceiro setor, do fazer profissional do assistente social no terceiro setor, que está envolvido desde o atendimento ao usuário, ao planejamento, à avaliação das políticas públicas. Então, eu espero que você tenha bons estudos, acesse os nossos fóruns, os textos e lembre-se, o terceiro setor faz parte de uma rede de atendimento. Portanto, eu preciso atender todas essas necessidades do Sistema Único de Assistência Social. Boa aula e até o próximo encontro.